Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pessoais em campo de Salvador e Feirichido, boas festas a todos pela apresentação do Senhor no templo que hoje celebramos, em consonância também com este que é o domingo do juízo final. Este triódio, queridos irmãos e irmãs, é um percurso que a Igreja nos convida a percorrer em direção ao arrependimento. O triódio começa com o domingo do fariseu e do publicano, depois o domingo passado foi o domingo do filho pródigo e hoje é chamado do domingo do juízo final. Estes 3 domingos são domingos preparatórios, então, que o principal tema que nos dá, como é normal em todos os anos, é o arrependimento. E é esse também o objetivo, um dos objetivos da nossa vida, que é o arrependimento. A Igreja então prepara as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, já nos prepara 3 domingos antes de começar a grande quaresma, período que é de oração, de arrependimento, de esmola, de caridade, e que com certeza nós queremos utilizar este tempo preparatório que termina hoje para começarmos então a despedir da carne no dia de hoje. Temos mais uma semana em que podemos comer peixe e laticínios. Hoje é o domingo da carne. Hoje é o último dia em que se pode comer carne. É o domingo do juízo final. O domingo do juízo final ouvimos no Santo Evangelho, queridos irmãos e irmãs, hoje, que nos relata de um percurso que nós percorremos aqui na Terra e que inevitavelmente chegaremos a um ponto que é o ponto fulcral da nossa vida. É o ponto em que sabemos e que temos a promessa de Cristo que Ele virá pela segunda vez julgar os vivos e os mortos. E isso, queridos irmãos e irmãs, foi uma promessa do próprio Deus. E Deus não mente, como é óbvio. Neste tempo, queridos irmãos e irmãs, sabemos que, e o próprio Cristo também nos diz, está no Evangelho, que somos julgados, ou melhor, somos justificados pelas ações que fazemos, ou então somos condenados pelas ações que temos. E, queridos irmãos e irmãs, no juízo final, iremos então ser julgados pelas nossas palavras, iremos ser julgados pelas nossas ações ou pela falta de boas ações e até, queridos irmãos e irmãs, seremos julgados pelos nossos pensamentos. É pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e pelas nossas palavras que, das duas uma, ou nos condenamos a nós próprios, ou então nos salvamos a nós próprios. E, queridos irmãos e irmãs, Deus não é um Deus que castiga. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer que todos nós se salvem. Mas também é um Deus que respeita a nossa liberdade. É um Deus que não obriga ninguém a querer ficar próximo dele ou a querer ser salvo. Então Cristo respeita a nossa liberdade. Lembremos-nos, queridos irmãos e irmãs, quando os soldados foram ao jardim do Getsemane e foram então buscar Jesus para ser julgado, e vimos que Pedro, no seu ímpeto que estava naquela altura
irem agarrar o seu mestre divino, agarrou numa faca e cortou a orelha do soldado. Cristo, automaticamente, agarrou a orelha do soldado no chão e colocou-a de volta. E disse a Pedro: Pedro, não é assim. Não é assim. Não é sobre a violência. Não é sobre a força. Mas é sobre o amor. É sobre o perdão. É sobre o arrependimento. Foi isso que Cristo nos veio ensinar. Agora, somos cristãos que cremos em Deus somente, ou somos cristãos que cremos em Deus, mas também cumprimos os seus mandamentos e os seus ensinamentos? Uma coisa, queridos irmãos e irmãs, é ter fé, e outra coisa é ter uma fé sem obras. Como diz o apóstolo Tiago, que uma fé sem obras é uma fé morta. E nós, queridos irmãos e irmãs, nos queremos vivos. Nos queremos vivos, então, para quando Cristo vier pela sua segunda vinda, julgar os vivos e os mortos, nos colocar então à sua direita, onde ouviremos: vinde, abençoados do meu Pai, receber então prometi desde o início dos tempos. Preparemos-nos para ouvir essas palavras de Cristo, queridos irmãos e irmãs, e não para ouvir as palavras em que Cristo diz: apartai-vos de mim e ide ao fogo do sofrimento eterno, que é necessariamente o afastamento de Deus, que é necessariamente o não querermos então viver sem Deus. E se não queremos viver sem Deus, queridos irmãos e irmãs, está tudo perdido. Porque não há esperança e não há confiança somente em Deus. E vimos nestes dias difíceis, todos nós vimos nestas últimas semanas, fenómenos raros que nunca vi, nem pessoas com 80 anos viram, queridos irmãos e irmãs, e podemos dizer: é o clima, não é? A poluição, é tudo aquilo, não é? Que afeta o meio ambiente e blá blá blá. Tudo bem. Cristo não precisa destruir a terra, queridos irmãos e irmãs, porque o próprio homem já destrói, querendo ou não. Mas devemos então tomar estas tempestades que nunca assistimos e que deixaram um rastro de destruição, para nos abrir os olhos e para nós realmente entendermos aquilo que vale a pena na nossa vida. Se é aquilo que temos e que passado um bocado deixamos de ter porque partimos desta vida, ou se é aquilo que nós construímos dentro dos nossos corações, ainda aqui nesta vida, obedecendo àquilo que Cristo nos pediu, do perdão, do amor, da caridade. E, queridos irmãos e irmãs, há esperança. Há esperança porque há pessoas ainda generosas, há pessoas que vemos que fazem boas ações, queridos irmãos e irmãs, e vimos que nas dificuldades há esperança, e sabemos que há pessoas que ainda se ajudam umas às outras na aflição e no desespero. E isso é de louvar, queridos irmãos e irmãs, porque são essas ações que vão fazer a diferença quando formos julgados na segunda vinda de Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, possamos então continuar com oração, com jejum, com arrependimento, para que sejamos então salvos e estejamos perto de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje também, como eu já falei, celebramos o encontro
ou a apresentação do Senhor no templo, que aos 40 dias, não é? Do seu nascimento, como era tradição dos judeus de apresentarem um menino no templo e oferecerem um sacrifício. Aqueles que eram muito ricos, não é? Levavam um cordeiro, uma ovelha, e aqueles que eram pobrezinhos, uma Virgem Santíssima, levou então 2 pombos. E queridos irmãos e irmãs, esta que é uma das 12 grandes festas da Santa Igreja, é uma festa em que o justo Simeão, que estava no templo, Deus lhe fez uma promessa que ele não iria morrer até ver então o Salvador do mundo. E assim foi. O justo Simeão segurou o menino Deus no colo e então lhe disse: e agora, Senhor, deixa o teu servidor, segundo a tua palavra, partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação que vem de ti, luz que preparaste para todos os povos, luz que brilhará sobre todas as nações, e glória do teu povo Israel. Foram estas palavras, queridos irmãos e irmãs, que o justo Simeão, então, alegre, com o menino Deus ao colo, como foi prometido. E, queridos irmãos e irmãs, o justo Simeão já era de idade avançada, talvez já tinha mais de 100 anos, porque ele teve que viver para ver, então, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade em seus braços. E nós, queridos irmãos e irmãs, não temos que esperar nada. Nós não temos que esperar nada, porque Deus está connosco, está e estará por todo o sempre, até ao final dos tempos. Amém. Amém.